aconteceu. Parece que toda vez, misericórdia, né? Toda vez que você vai que eu falo de irmão, mas hoje o dia foi demais, viu? Hoje o dia foi demais. Eu falei, nossa, hoje o dia tá tranquilo. Hoje eu vou ali, vou passar a quinta-feira só refletindo naquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. E era 2h pouco, pela Erika. Amor, você já estudou? O que é? Acho que eu sofri um acidente aqui. Eu precisava que você viesse me buscar aqui pra gente ir pro hospital. Nós passamos a tarde inteira no hospital. E ali está ele. O filho que me dá mais trabalho é o da minha sogra. Mas glória a Deus que deu tempo. A gente até achou que ele não conseguiria estar aqui. Não sei como que. É uma vez. Porque olha, ele tá de remédio ali, não é brinquedo não. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus porque o Senhor cuida, o Senhor protege. Não foi, claro que foi, mas não foi nada demais. Não foi assim, não quebrou mesmo o braço, né? Só luxou, vai ali ficar uns dias de molho, mas tá tudo bem. Glória a Deus, não precisa fazer cirurgia, não precisa colocar nada. Na hora que chega, eu sou meio desesperada, eu já achei que o tubelo já estava lá em cima. Eu falei, meu Deus, minha fratura exposta. Jesus, as mães são assim, né? Amém. E hoje nós vamos começar uma série para falar sobre milagres. E quando eu fiquei sabendo que a série era sobre milagres, eu fiquei pensando, falei, Deus, fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com o teu povo? E confesso que eu fiquei ali um tempo conversando com o Senhor. E aí eu falei, Deus, fala comigo, por favor. E Ele falou ao meu coração, me trouxe ao meu coração um texto que eu gosto muito, é uma passagem que eu gosto muito, é uma passagem que eu me identifico. Já até falei sobre essa passagem num encontro de mulheres. E eu quero que você abra comigo lá em Marcos 2. Marcos 2. Lá em Marcos 2 diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estou só ouvindo as Bíblias. Falei, vou esperar. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo, Pai. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e que agora, Pai, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, eu possa transbordar na Tua igreja, Deus. Que não seja nada sobre mim, Deus, mas que seja tudo sobre Ti, Pai. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor me encha, Pai, para que o Senhor transborde, Pai. Eu sei, Deus, houveram lutas, Pai, mas eu creio, Senhor, porque será uma noite, Pai, de renovação, Deus, em cada coração que está aqui presente, Pai. Eu sei que o Senhor
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem que mexe muito comigo. É uma passagem que eu particularmente gosto muito, porque, glória a Deus, o paralítico voltou a andar. O paralítico ali, ele foi curado, ele foi restaurado. Aquele milagre, mais um milagre, tinha sido operado ali por Jesus. E essa passagem eu gosto muito, porque ela é uma passagem que ela consegue deixar muitos ensinamentos pra gente. Quando eu leio essa passagem, ela é uma passagem que consegue falar muito ao meu coração, e ela deixa algumas lições para nós. E a primeira lição é: você tem pessoas ao seu lado que te encorajam a receber o seu milagre? Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram no leito em que o paralítico estava deitado. Irmãos, olha que coisa muito linda isso daqui. Eram 4 homens. A Bíblia não vai dizer que era o pai do paralítico, que era a mãe do paralítico, que eram os melhores amigos do paralítico. A Bíblia vai dizer que eram 4 homens. E repara que esses homens, eles não só levaram o paralítico, sabe? Uma vez o Gilmar falou isso aqui, se eu não me engano foi o Gilmar que falou isso aqui na frente, e eu me coloco também. Eu gosto de pensar na história, eu gosto de me envolver na história e ficar pensando como a história estava acontecendo. E aí, às vezes, pessoas, às vezes poderiam fazer assim ali, 4 homens. Ah, tem que pegar esse cara aí que não anda, vamos levar lá. Pegou o cara, levou lá, sabe assim, bufando, de mau humor, chateado, brigado, bravo. Ai, eu trouxe, já fiz a minha parte. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui aonde nós lemos. Esses homens, eles estavam empenhados em levar aquele paralítico até Jesus. Quando eles chegaram e tinham aquela multidão, eles mesmo assim continuavam empenhados em fazer com que aquele paralítico tivesse um encontro com Jesus. E aí eu te pergunto, você tem pessoas que estão assim ao seu lado? Você tem pessoas que querem que você tenha um encontro com Jesus de qualquer maneira, que quando eles encontram multidões, quando eles encontram problemas, são pessoas que estão ali para... Olha no texto, o texto vai dizer assim, ó: removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Aquilo não foi feito de má vontade, aquilo não foi feito pelas coxas, aquilo foi feito com vontade, porque houve algo que foi pensado. Não foi assim, ah, vou abrir o telhado. Não, foi no ponto correspondente aonde Jesus se encontrava. Eram 4 homens que estavam dispostos a levar aquele paralítico até Jesus. E você tem pessoas assim ao seu lado? Você tem pessoas que estão dispostas a fazer coisas não para os seus próprios interesses,
fisicamente todo dia, porque você tem que ter. Mas outra coisa é você deixar a pessoa ser seu amigo. Outra coisa é você deixar a pessoa dar opinião na sua vida. Outra coisa é você se deixar ser levado por pessoas assim. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque no mundo de hoje tem muito mais gente querendo levar a gente para o inferno do que querendo levar a gente para o céu. Então que essa mensagem, que esse momento, que esse início, que esses 4 homens, eles tragam um ensinamento para nós. Cuidado com quem está ao seu redor. Cuidado com quem carrega as suas paralisias para apresentar até Jesus. Porque tem gente que vai carregar a tua paralisia, mas não vai levar ela para lugar nenhum. Tem gente que não está junto. Não está, sabe? Junto. Não está. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E eu deixei, glória a Deus, o texto é maravilhoso, porque ele já começa a falar isso logo no início. E eu já deixei para falar isso realmente logo no início, porque eu só queria dar essa introdução, mas agora eu quero mudar a ótica. E eu quero perguntar, você tem sido os 4 homens a quem está ao seu redor? Ou melhor, você, ao redor das pessoas, como tem sido você como amigo? Como você tem tratado as pessoas? Você tem colocado seus próprios interesses ou você tem deixado o seu interesse para viver o interesse do outro? Esses caras, eles viveram totalmente o interesse desse paralítico. Esses caras, eles não viveram o interesse próprio. Na Bíblia não vai dizer que esses caras receberam cura, que esses caras receberam milagre, que esses caras receberam perdão de pecados. Mas vai dizer que eles ajudaram aquele paralítico a ir receber a cura, o perdão e tudo que nós vamos ainda falar. Você tem maturidade para ajudar alguém a receber um milagre que você ainda não recebeu? Você tem maturidade para estar ali, dando força, segurando, mesmo que você ainda não vai receber nada? Tudo vai vir em cima dele, a cura vai vir para ele, o perdão dos pecados vai vir para ele que vai sair andando, você vai continuar do mesmo jeito que você começou. Você tem maturidade para ajudar essa pessoa? Ou você só ajuda quando você também vai receber alguma coisa? É muito difícil às vezes a gente ajudar alguém sem nada em troca, sem receber nada. É muito difícil às vezes a gente estar ali dando apoio para alguém que vai brilhar mais que a gente, que vai receber mais que a gente, que vai estar à frente naquele momento. Como tem sido você como amigo? Como tem sido você na amizade? Como é você sendo as pessoas que cercam, a pessoa que cerca pessoas? Você olha só para os seus interesses ou você olha para os interesses do seu amigo também? Você olha para os interesses de quem está do lado também? Hoje meu marido falou assim para mim: Mo, se o microfone estiver muito alto, pede para baixar, porque às vezes você grita bastante. E hoje eu vim mais quieta. Quem me conhece sabe que já era para eu ter gritado 3 vezes aqui. Já era para eu ter falado: quem é você? Mas hoje eu quero que você reflita. Eu não quero que você vá por um calor de palavras, por um calor de altura de voz, por um calor de eloquência. Eu quero que de fato essa palavra ela rasgue o seu coração da mesma forma como ela rasgou o meu coração. Que ela rasgue o seu coração e agora no início você fique aí pensativo. Quem são as pessoas que te cercam e como você é cercando as pessoas? Como você é cercando as pessoas? Aqueles caras, eles tiveram aquela fé toda para ajudar um paralítico. Lá em Marcos 2,5 diz: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles caras. Jesus viu a fé daqueles homens. Irmãos, a nossa fé em Deus precisa nos motivar. Assim como a fé daqueles homens motivaram eles a encontrar um jeito de levar aquele paralítico. Tiago 1,13 vai dizer que a fé ela desenvolve a perseverança. E Tiago 2,17 também diz que a fé sem ação ela é morta. Às vezes a gente fala muito de fé, às vezes a gente
E a fé sem ação, ela é morta. Jesus ali naquele momento, ele diz: vendo-lhes a fé. Irmão, você de fato crê que Jesus é o suficiente? Você descanse, você confia de verdade em entregar as suas paralisias para Deus. Você confia e descansa de verdade para tudo aquilo que tem te paralisar. Você fala: eu não sei como que vai ser, mas eu sei que Deus vai fazer da forma dele, no tempo dele, do jeito dele, como ele quer. Mas eu descanso e eu confio e eu entrego a minha paralisia para Deus. Você tem essa fé? A gente fala muito que crê em Jesus, que Jesus é o suficiente. A gente fala muito de tudo isso. Mas quando o calo aperta, sabe aquele calo que aperta? Você tenta fazer com a sua mão, ou você entrega mesmo e fala: estou descansando e estou confiando em Deus? Porque na maioria das vezes a gente faz com a nossa própria mão. A gente fala assim: até que eu entreguei, né? Mas Deus não fez, gente. Vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Senão não vai dar. E a gente começa a fazer coisas que não foi Deus que mandou a gente fazer, que não é de Deus. A gente começa a querer colocar a mão naquilo que não é de Deus na nossa vida. E eu vou até pra cá, porque isso daqui não está no meu roteiro. Mas o Senhor, Ele quer falar com pessoas que estão aqui essa noite. Para de colocar a mão naquilo que Deus vai fazer. Para de querer colocar a sua mão naquilo que o Senhor está operando. Você não teve fé para entregar nas mãos do Senhor? Cadê a sua fé? Porque o Senhor não tem respondido no seu tempo. Sabe por quê? Porque o tempo é dele, o tempo não é seu. O tempo é de Deus, o tempo não é meu e o tempo não é seu. Mas voltando aqui para o texto, você de fato tem confiado e acreditado que Jesus é o suficiente? Aqueles caras, eles tinham de fato confiança. Eles tinham de fato uma fé dentro deles que se aquele paralítico chegasse até Jesus, ele seria curado. Por isso que eles não pararam. Por isso que eles não pararam ali na multidão, mas eles encontraram uma forma de fazer com que aquele paralítico chegasse até Jesus. E aí eu te pergunto: você tem parado nas multidões ou você tem avançado e buscado telhados? Como você está no meio da multidão? Como você está com a sua fé quando a multidão aparece? Como que está aí o seu coração? Você para e fala: muita gente. Jesus tem muita gente para atender. Não vai rolar para mim. Ou você fala: não está dando para entrar pela porta? Peraí, então, eu vou achar a janela. Não está dando para entrar na janela? Peraí, eu vou ir no telhado. E peraí, eu vou achar o ponto certo do telhado. Porque se eu achar o ponto errado, eu não vou descer na frente de Jesus. Como está a sua fé? Porque na maioria das vezes a gente tem fé até a página 2. Na maioria das vezes a gente tem fé. E aí eu volto a imaginar a cena. Pensa, 4 caras aqui, ó, segurando o cara e levando, segurando o cara e levando. E tá todo mundo aqui. Yes! Vamos levar ele até Jesus e ele vai ser curado. Eita glória! Chegou lá na multidão, faz assim: nossa, irmão, não era o seu dia. Nossa, irmão, não era para você. Nossa, irmão, dessa vez não dá. Olha o tanto de gente que tem aqui. Mas a fé deles literalmente era uma fé. Eles sabiam o que eles precisavam fazer. Então não foi uma multidão que parou eles, mas eles foram em frente. Qual tem sido a minha e a sua multidão? Qual tem sido a minha e a sua multidão que tem nos deixado paralisados? Às vezes a gente fala assim: não tem ninguém na minha frente, não tem nenhuma multidão. Mas entenda que a multidão que eu estou falando, às vezes não é uma multidão de pessoas, mas às vezes é uma multidão de pecado. Como é dito às vezes aqui, sabe o pecadinho de estimação? Às vezes você
E eles arrumaram um jeito e não uma desculpa. E quantas vezes eu e você nós arrumamos uma desculpa e não um jeito? Quantas vezes vir para o culto, o pneu que furou é uma desculpa para você não estar aqui. O feijão que queimou é uma desculpa para você não estar aqui. O cliente que atrasou já é uma desculpa para você não estar aqui. Às vezes a unha quebrou, você já fala, não vai dar para ir para a igreja hoje, porque como que eu vou com a minha unha quebrada? E quando eu levantar a mão, a irmã de trás vai ver que a unha está quebrada. Não vai dar para ir para a igreja. E assim, muitas vezes nós vamos arrumando desculpas e não estratégias. Então que hoje você busque estratégia e não desculpa. Que hoje você busque estratégia em Deus, estratégia do céu, para sair das multidões, que muitas vezes eu acredito que talvez cada um aqui tenha a sua multidão. Não sei, eu não posso ter 100% de certeza, porque eu vivo a vida de cada um, eu vivo só a minha, mas eu tenho muitas multidões, e eu acredito que o Wesley tem as multidões dele, e a Ellen tem as multidões dela, e mesmo ele sendo um casal, às vezes ele tem uma multidão que é diferente da multidão dela, e eu às vezes tenho uma multidão diferente da multidão do meu marido, e às vezes a multidão de cada uma, que se eu perguntasse, nem sairiam multidões iguais. Por quê? Porque nós somos únicos, mas nós precisamos entender que aquele que nos criou vai nos dar estratégias para a gente sair disso, para a gente sair dessas multidões. Para de ficar dando desculpa, aonde você precisa ter estratégia para dar um jeito de dar certo, aonde você precisa ter estratégia para chegar no seu objetivo. Jesus naquele momento, ele era o objetivo daqueles homens, e eles não pararam até que o objetivo fosse cumprido. Por quê? Porque eles tinham fé. Como está a sua e a minha fé? Como está a nossa fé? Porque é muito fácil a gente falar que a gente tem fé, mas as ações, elas estão ligando com aquilo que a gente fala? As ações, elas estão ligando? Hoje eu mesma, irmãos, essa mensagem ela veio e rasgou no meu coração. E eu estava dentro do hospital e meu marido falou assim: amanhã eu vou estar lutando boxe. E eu falei, Ele falou, você não tem fé? Eu falei, vixe. É isso. Nós temos que ter fé em todos os detalhes. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Se for da vontade de Deus, Ele vai lutar boxe amanhã, porque Deus pode fazer tudo. Para Deus não existe o impossível. Para Deus não existe nada de impossível. Para nós que existe. Muitas vezes eu e você nós colocamos esse impossível como uma multidão na nossa frente. A gente começa a arrumar desculpa. Para de arrumar desculpa. Vai arrumar uma estratégia para você fazer aquilo que você precisa fazer. Nós precisamos buscar a Cristo. E nós arrumamos várias desculpas para não fazer isso. Às vezes em algumas áreas da nossa vida, nós temos até em todas as áreas da nossa vida, 100% das áreas da nossa vida tem que estar com Cristo. E aí, o versículo todo, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmão, esse versículo é o versículo que mais fala no meu coração. Eu vou ler de novo, você dá uma glória a Deus bem alto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê, irmão? Porque o paralítico foi buscar uma cura para uma paralisia e Jesus perdoou os pecados dele. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que a gente precisa. Jesus não quer ficar te curando de alguma coisa, mas Ele quer tratar
pecados serem perdoados e você parar de pecar. Quando a multidão ela já não é mais uma desculpa e nós entregamos as nossas paralisias ao Senhor, Ele vê a nossa fé e Ele sabe o que nós precisamos. Os caras foram buscar a cura. E quantas vezes você, eu, Aline, Sibeli, quantas vezes cada um de nós que estamos aqui, a gente entra aqui dentro e faz assim: Deus, hoje eu preciso do meu milagre, hoje eu preciso da minha cura, hoje eu preciso. Mas a gente não está disposto a ultrapassar a multidão, subir no telhado e descer diante de Cristo. A gente não está disposto. Mas a gente quer um milagre, porque quando a gente fala de milagre, podem ver, a hora que eu cheguei aqui e falei assim: irmãos, nós vamos começar uma série de milagres. Tem vários. Glória a Deus! E quando a gente lê o texto, a gente quer viver o milagre. Senhor, tua serva está pronta para viver isso que o Senhor tem para a minha vida. Mas a gente só lê o final. A gente só quer viver o milagre. Mas os detalhes do processo a gente passa para lá. Parece que do versículo 1 a gente vai para o 12. A gente quer sempre viver o milagre, mas a gente não quer viver o processo. A gente não quer viver aquilo que aconteceu. A gente não quer viver o degrauzinho 1, 2, 3, 4, 5. A gente quer pegar daqui e fazer assim, ó, e chegar lá no 5. Você quer viver milagre? Quem aqui quer viver milagre? Vocês não querem? Em nome de Jesus, não está arrependido. Eu quero viver milagre. Eu quero viver cura. Eu quero viver restauração. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Mas para que isso aconteça e que eu viva tudo isso, eu preciso chegar diante de Cristo e entregar as minhas paralisias, entregar aquilo que tem me paralisado, porque Ele sabe o que a gente precisa. Você não precisa ir buscar pela cura, você precisa ir buscar por Ele, porque é Ele que sabe aquilo que você precisa. Às vezes, antes de você receber uma cura, você precisa parar e pensar: Jesus, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo aí de errado, Deus? Eu quero parar de pecar. Eu quero parar. Eu sempre digo assim, né? A gente sempre peca. Mas o pecado, irmão, tinha que ser diferente. A gente aprender a parar. Porque tem gente que peca todo dia a mesma coisa. A gente se arrepende, vem aqui na frente e ora. E no outro dia está fazendo tudo igual. E no outro dia está fazendo tudo igual de novo. E no outro dia está fazendo tudo igual de novo. Uma vez a gente já falou aqui, eu já falei isso aqui. Nós temos a raiz pecaminosa. Nós temos a tendência de nos voltar para o pecado. Mas como nós queremos andar em santidade, nós somos cidadãos do céu. Nós sabemos que aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos entender que a gente não pode ficar pecando todo dia igual. Uma coisa ou outra a gente vai pecar, vai, com certeza vai. Uma coisa ou outra não é todo dia. Todo dia você fez alguma coisinha aqui. Mas assim, você mente todo dia, está errado. Você já entendeu que mentir está errado? Para que você vai mentir amanhã de novo? Você já entendeu que fazer coisa lá, esquema no trabalho está errado? Mas para que você vai fazer esquema no trabalho todos os dias? Nós precisamos parar de ser cara de pau e ficar todo dia falando: Deus vai me libertar, Deus vai me curar, Deus vai me perdoar dos meus pecados. Sim, mas para de pecar a mesma coisa. Às vezes a gente está buscando a cura e Ele só quer perdoar os nossos pecados. Às vezes a gente está louco atrás da cura e o Senhor está falando: ei, eu perdoo os seus pecados. Mas calma, vem aqui, vem chegar aqui, ó, diante de mim, vem ficar aqui na minha frente. Não está conseguindo, está cheio de gente, acha um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Para de ficar dando desculpa para a multidão que aparece na sua frente. Para de ficar dando desculpa. Jesus sabe o que a gente precisa. O passo mais difícil é chegar até Ele, porque a hora que a gente chega,
ele fala, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Irmão, o que você tem feito que está te paralisando? Qual que é a área da sua vida que está aí paralisada porque você tem deixado o pecado entrar? Marcos 2,11 diz, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Glória a Deus. Irmãos, esse versículo 5 vai dizer, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. E depois Jesus vai dizer, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E às vezes a gente já vai falar, glória a Deus. Jesus já não mandou ele ir para casa? Jesus já não curou? Quando ele falou ali, ó, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Amém? Amém nada. Amém nada. Amém nada, porque embaixo está assim, ó, ele se levantou e no mesmo instante pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Irmãos, a verdadeira fé exige ação por obediência. Ação. Jesus falou, levante-se, pegue seu leito e vá para casa, mas ele se levantou. Quantas vezes Jesus está falando, ei, levanta, pega seu leito e vai para casa, você fica deitado. Levanta, pega seu leito e vai para casa, você fica lá. Não sei. Será que eu consigo? Não, isso é demais para mim. Eu vivi até agora paralisado. Eu vivi até agora que eu não conseguia andar. Como que eu vou levantar e vou andar? A verdadeira fé exige ação por obediência. Você tem sido obediente naquilo que Jesus já te ordenou, naquilo que Jesus já falou. Olha como é um processo. Quantas vezes a gente passa por um texto desse, lê tudo e fala, glória a Deus, o paralítico levantou, o paralítico andou. Mas você entendeu que tem um processo para chegar até o milagre? Nós precisamos entender esse processo. Teve ação. E às vezes muita gente aqui está com o milagre retido porque não tem ação. Jesus já falou o que você tem que fazer, mas você não age. Olha que negócio doido, mas é verdade. Eu digo, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Embaixo está assim, ó. E ele se levantou e no mesmo instante pegando o seu leito. Literalmente o que Jesus falou, ele fez. E quantas vezes Jesus falou e você não fez? Quantas vezes a gente recebe um monte de revelação no culto? A irmã do coque fala que é uma beleza. E que você tenha discernimento, irmão, para saber o que é de Deus e o que não é. Que você tenha discernimento, que você tenha intimidade para saber o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. Porque tem muita gente que fala também que não é voz de Deus. Mas a pessoa veio, te entregou, você recebeu. Você deu a palavra, o Espírito Santo ministrou no seu coração, você sonhou, você teve visão aberta, você sabe o que você tem que fazer, você vai ficar parado, você fica deitado, você fala, acho que não, né? Eu vou levantar. Nós precisamos entender que existe uma ação de obediência. Nós precisamos ser obedientes. Charles Spurgeon vai dizer, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece. Nós não temos como falar que a gente confia em Deus e não obedece a Deus. E não tem como a gente obedecer a Deus sem confiar nele. Nós precisamos entender que muita coisa depende
pelo processo de obediência a Deus. A gente sempre olha essa história e quer ver o final dela. Sempre. E eu quero te convidar a ficar em pé. Pode apagar a luz. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você começasse aí a pensar. Irmão, não olhe para quem está do lado, não olhe para quem está na frente, não olhe se o irmão do lado está chorando, está de mão levantada, está de mão apagada. Pensa em você, pensa em você, pensa na sua vida, pensa no jeito que você está vivendo. Eu quero recapitular com você. Quem são as pessoas que estão te cercando? Quem são as pessoas que estão te levando até Jesus? E como tem sido você como evangelizador? Como tem sido você para levar pessoas até Cristo? Como você tem sido para trazer pessoas para apresentar a Cristo? Para apresentar Cristo para as pessoas. Lá no seu trabalho, alguém sabe que você é crente. Lá no seu trabalho, alguém sabe ao Deus que você serve. Lá no seu trabalho, você conta testemunho, você só tem vergonha de contar aqui na frente, você também não conta nada do que você tem vivido e das grandes maravilhas que você tem vivido e experimentado na presença do Senhor. Eu não sei se você tem vergonha só de vir aqui na frente, mas lá no seu trabalho você consegue contar para aquelas pessoas que trabalham com você e nem acreditam em Deus, de tudo aquilo que você tem experimentado na presença do Senhor. Como você é para levar pessoas até Cristo? Você tem feito de todo o seu coração? Ou você tem pensado só em você? Eu não vou levar a menina lá na igreja não, porque aí eu vou chegar lá, eu não consigo me derramar, eu não consigo orar do jeito que eu gosto de orar, porque eu tenho vergonha. Como que você é para evangelizar pessoas? Como que você é para apresentar o reino de Deus para pessoas? E como tem sido a sua fé? Você tem fé? Sua fé é aquela fé inabalável, é aquela fé que no meio da multidão você acha estratégia para chegar na presença do Senhor? Ou você tem encontrado obstáculos dentro dessa multidão e você tem ficado no mesmo lugar, você tem ficado estagnado? Como tem sido aí? Analisa. Sabe assim, eu não sei quem falou aqui na frente, eu acho que foi. Eu não lembro. Acho que foi o pastor que falou aqui na frente. Mas se você fosse morrer daqui 24 horas, como que seria aí? Se estivesse passando aquele filme das 20, assim, nas últimas 24 horas de vida, como que estaria esse filme aí na sua cabeça? Como que estaria esse filme aí na sua cabeça? Como está a sua fé? Como tem sido a sua busca pela presença do Senhor? Como tem sido a sua busca por Jesus? Como tem sido a sua busca para chegar ali na frente de Jesus e entregar as suas paralisias para Ele? Como tem sido? O que você tem buscado? O que você tem buscado na presença do Senhor? O que você tem apresentado para Ele? Qual é a sua paralisia? Qual é a cura que você tem buscado? E o que o Senhor tem revelado para você? Irmãos, nós precisamos entender ali naquele versículo falando: seus pecados estão perdoados. Nós precisamos buscar sempre nos santificar. Nós precisamos buscar sempre andar ali alinhados, porque nós temos que entender, nós não somos daqui, para casa nós vamos voltar. Aleluia! Então nós não podemos viver como pessoas desse
noite que Jesus quer que você chegue na presença dele para ele falar: filho, seus pecados estão perdoados. Hoje é uma noite que ele quer dizer: ei, pega teu leito e vai. Levanta, pega teu leito e vai. Levanta, pega teu leito e vai, anda. Mas hoje é uma noite de você se levantar e no mesmo instante pegar o seu leito. Não adianta Jesus ficar falando: ei, pega o teu leito, levante e vá para casa, e você ficar parado no mesmo lugar. Você tem que sair daqui de uma forma diferente nessa noite. Você tem que entender que aquilo que Jesus tem te ordenado precisa de uma ação. Precisa de uma ação por obediência a Deus. Não adianta você ficar buscando sem ação. Você precisa agir. Eu não sei qual é o estágio que você está nessa linha do tempo que eu vim trazendo para você, mas eu sei que dá tempo. Eu sei que dá tempo. Eu não sei em qual parte você está. Eu não sei em qual degrau você está. Pode ser que você ainda não subiu nenhum degrau, mas eu quero te dizer: ei, dá tempo de mudar. Dá tempo de conhecer esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que vai perdoar o seu pecado. Glória a Deus. Mas você precisa se entregar. Você precisa parar de ficar dando desculpa que tem multidão. Irmãos, quando a gente viveu o milagre, quando a gente vive o milagre, Marcos 2,12 vai dizer: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmãos, que a sua vida seja um testemunho para que a boca dos outros que não acreditavam se encham de glória a Deus. A sua vida tem que ser testemunho para que pessoas deem glória a Deus. Que você pare, e eu vou voltar lá para o início, que você pare só de querer se encher, mas que você transporte. Porque quando você se enche, está só em você. Quando você transporta, vai tocar todos que estão à sua volta. Que a gente possa se encher mais e mais e mais, para que vidas sejam mudadas através do nosso milagre, através do nosso testemunho. Aleluia. Que nós possamos parar de dar desculpas, que nós possamos parar de dar jeitinhos. Que hoje você saia daqui sabendo que o Senhor está te esperando. Ele espera pela sua chegada e pela sua obediência. Ele espera pela sua fé. Ele espera pela sua ação. Ele espera pela sua obediência. Tem gente que está aqui essa noite que já está no finalmente. Só está faltando levantar, pegar o leite e sair andando. Oh, desperta tu que dormes. Aleluia. Desperta, igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada por rasgar o nosso coração, Pai. Obrigada por falar no nosso coração, Senhor. Eu não conheço, Pai, cada um que está aqui, Deus. Eu não sei o que cada um tem passado. Eu não conheço o íntimo de cada um que está aqui, Senhor. Mas que cada um aqui possa ter saído dessa noite entendendo, Pai, que não, esse texto não tem a ver com cura, mas esse texto tem a ver com uma palavra que o Senhor deu, que foi que os seus pecados estão perdoados. Esse texto não tinha a ver com cura, mas tinha a ver com Jesus sabendo que aquele cara precisava. Aquele cara, ele foi curado, mas porque ele tomou decisões, porque ele foi obediente, porque ele se apresentou ali na frente de Jesus e Jesus sabia o que
Obrigada,